Alexandre de Moraes mandou uma intimação para Elon Musk. Às 20 horas e 7 minutos de ontem, dia 28 de agosto, mandado de intimação, o ministro Alexandre de Moraes, relator, nos termos da decisão proferida nos autos em epígrafe, manda a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal proceder à intimação por meios eletrônicos de Elon Musk da decisão proferida nos autos em epígrafe, dia 18 de agosto de 2024, que determinou a indicação em 24 horas do nome e qualificação do novo representante legal da ex-Brasil em território nacional, devidamente comprovados junto à JuSesp, sob pena de imediata suspensão das atividades da rede social X, antigo Twitter, até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas, nos termos do artigo 12, inciso 3, da Lei de número 12.965, cumprida a medida a hora determinada, deverá a Secretaria comunicar imediatamente a este relator, dado e passado na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, na data da assinatura eletrônica. Aqui nós temos mais um erro primário do Xandão, porque o Elon Musk não é mais CEO do Twitter. Como bem destacou o Deltan Dallagnol, a CEO é a Linda Yaccarino, mas perto dos erros que o Xandão geralmente comete, isso aqui não é nada. A questão é que o Xandão decidiu dobrar a aposta. Ele está exigindo que o Twitter tenha sim um escritório no Brasil com representantes brasileiros, representantes estes que ele ameaçou prender. Do contrário, ele vai fechar o Twitter. Então sim, meus queridos, dessa vez o X corre sérios riscos de fechar no Brasil. E se isso acontecer, você só vai conseguir acessar através de VPN. Seguiremos atentos aos desdobramentos desse caso. Afinal, isso não só vai repercutir muito internacionalmente, especialmente se o X realmente fechar no Brasil, como já está repercutindo. O Elon Musk já respondeu a essa publicação. Ele disse: "Um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque as minhas palavras." E detalhe que provavelmente o Elon Musk gerou essa imagem usando a inteligência artificial do próprio X. Então ele não apenas ignorou completamente a decisão do Xandão, como ainda aproveitou para promover sua inteligência artificial, enquanto profetizava que o Xandão vai terminar sua história atrás das grades. E ele ainda continuou. Lançou aqui mais uma imagem de IA com um papel higiênico chamado Alexandre, o que na visão do nosso tirano com certeza configura um atentado às instituições democráticas do nosso país. Agora seguimos para essa edição do TC News. Mark Zuckerberg admitindo pressão por censura do governo Biden. Pablo Marçal decolando nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo e perdendo as suas contas. STF ficando dividido sobre o caso Xandão e mais algumas patifarias do governo Lula. Tudo isso e muito mais no TC News, o seu resumo semanal de notícias. Será que essa notícia realmente pegou alguém de surpresa? Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, acaba de admitir que o governo Biden-Harris pressionou as suas equipes a censurar conteúdo nas plataformas. No fundo, eu acho que mesmo a esquerda sabia que isso tinha acontecido. Inclusive, na nota oficial, ele simplesmente admite um caso que já virou manchete de grandes noticiários há muito tempo. Olha só, o FBI alertou-nos sobre uma potencial operação de desinformação russa sobre a família Biden e a Burisma, que é uma empresa russa, na preparação para as eleições de 2020. Naquele outono, quando vimos uma história do New York Post relatando alegações de corrupção envolvendo a família do então candidato presidencial democrata Joe Biden, enviamos nossa história para verificadores de fato para revisão e a rebaixamos temporariamente enquanto aguardávamos uma resposta. Aqui ele está falando do clássico shadow ban. Qualquer tipo de comentário, de publicação, de compartilhamento falando sobre esse assunto do laptop do Hunter Biden era automaticamente ocultado da plataforma. O algoritmo identificava e não entregava esse conteúdo para ninguém. Desde então ficou claro que a reportagem não era desinformação russa e em retrospectiva não deveríamos ter rebaixado essa história, ter ocultado ela. Mudamos as nossas políticas e processos para garantir que isso não aconteça novamente. Por exemplo, já não despromovemos temporariamente coisas nos Estados Unidos enquanto esperamos por verificadores de fatos. Isso aqui tá longe de ser o ideal, porque a gente já viu inúmeras vezes esses verificadores de fato fazendo exatamente o que fizeram sobre essa notícia, inclusive. Apontando uma notícia verdadeira sobre algum político de esquerda como sendo falsa, acusando de fake news, de desinformação russa, ao mesmo tempo em que eles fazem vista grossa para um monte de mentiras e desinformações divulgadas pela esquerda contra o Trump e candidatos republicanos. As agências de checagem possuem viés. Não só no Brasil, lá nos Estados Unidos também. A esquerda controla o grande conglomerado de mídia. São poucos veículos que vão na contramão, mas ainda assim é um avanço. Especialmente porque o próprio Mark Zuckerberg parece estar mudando um pouco de postura. Ele
assim como o Elon Musk, é um eleitor democrata de longa data. Porém, parece que os últimos eventos políticos começaram a abrir os olhos do rapaz e ele inclusive fez alguns elogios públicos ao Trump recentemente. Olha só, Zuckerberg diz que reação de Trump após ser baleado foi uma das cenas mais incríveis que ele já viu. Foi durante uma entrevista a Bloomberg e ele fez mais alguns comentários que soavam até como uma certa simpatia ao atual candidato republicano. Olha só, ele expressou admiração pela resiliência do ex-presidente Trump, destacou como uma virtude importante que tem se perdido. E se eu não me engano, nessa mesma entrevista ele ainda deixou claro que não ia apoiar os democratas para essas eleições. Mas tem ainda mais coisa nessa nota recente que ele soltou e que já tá repercutindo assim, ó. Isso aqui é a análise da CNN. Denúncia de Zuckerberg é um presente aos republicanos em meio à campanha eleitoral. A carta enviada pelo dono da Meta foi usada como uma arma por Trump, que voltou a dizer que a eleição de 2020 foi roubada. Ora, por que será? Só porque os democratas fizeram pressão para censurar uma matéria que, segundo a opinião dos próprios americanos, teria mudado o voto de uma parcela significativa deles? Só por essa estratégia, você já pode falar que as eleições não foram exatamente legítimas, pois essa foi uma censura decisiva. Então a gente nem precisa falar das coisas estranhas que aconteceram nos votos pelos correios. Porém, depois disso, teve mais pressão de censura para cima do Facebook. Vejam só, em 2021, altos funcionários da administração Biden, incluindo a Casa Branca, pressionaram repetidamente as nossas equipes durante meses para censurar determinados conteúdos da Covid-19, incluindo publicações de humor e sátira. E eles expressaram muita frustração com as nossas equipes quando não concordamos. Em última análise, foi nossa decisão retirar ou não o conteúdo. E somos responsáveis pelas nossas decisões, incluindo as alterações relacionadas ao conteúdo sobre Covid-19 que fizemos nos nossos aplicativos. Mas ele fala que isso se deu por causa da pressão que estava vindo do governo americano. Acredito que a pressão governamental foi errada e lamento que não tenhamos sido mais francos sobre isso. Penso também que fizemos algumas escolhas que, com o benefício da retrospectiva e de novas informações, não faríamos hoje. O que ele está falando aqui é que com as informações que se tem hoje sobre o que aconteceu na época da pandemia, tanto sobre as medidas tomadas, distanciamento, máscara, lockdown, quanto sobre as vacinas, certamente faria com que a postura dos grupos da rede Meta fosse diferente. Claro que é muito mais fácil adotar essa postura hoje, mas antes tarde do que mais tarde. Como disse às nossas equipes na altura, sinto fortemente que não devemos comprometer os nossos padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer administração em qualquer direção, e estamos prontos para reagir se algo assim acontecer de novo. Então, além de expor a pressão de censura dos governos esquerdistas, essa carta ainda se posiciona contra isso. E fala que agora a Meta não vai mais baixar a cabeça para esse tipo de coisa. E essa revelação do Zuckerberg veio num momento curioso, porque o grupo Médicos pela Vida acabou de divulgar um novo estudo que confirma a eficácia negativa das vacinas após 6 meses. E aí a gente entra naquela discussão que muito foi levantada, ou pelo menos que muitos tentaram levantar na época da pandemia, sobre o curto período para fazer os testes, sem saber exatamente como que essas vacinas de tecnologia supernova iriam reagir ao corpo. Então, inicialmente, segundo esse novo estudo, as pessoas até ficaram mais protegidas contra o vírus. Porém, a partir dos 6 meses, as pessoas vacinadas tiveram quase o dobro de chance de se infectar. E essa matéria ainda aponta que esse novo estudo confirmou pesquisas anteriores. Olha só, a eficácia negativa, e eles estão falando negativa porque de 6 meses em diante a vacina não só não ajuda como atrapalha, por isso negativa. Não é só porque ela não ajuda em nada. Enfim, a eficácia negativa das vacinas já foi documentada em estudos anteriores, como da Cleveland Clinic, publicado em junho de 2023 no periódico revisado por pares Open Forum Infectious Disease. Aqui estão as fontes e o comentário do grupo Médicos pela Vida, que diz que qualquer tipo de coerção governamental deve ser interrompida imediatamente, assim como devem ser imediatamente revisadas as recomendações governamentais, principalmente para grupos de baixo risco de letalidade, como bebês, crianças e jovens. E essa é uma matéria que levantou um debate que, alguns anos atrás, como a gente viu, seria completamente censurado pelo grupo Meta, mas que hoje, segundo as declarações recentes do Mark Zuckerberg, enfim, possui um espaço para que o debate científico seja ao menos aberto, Porque é assim que se faz ciência. Eu não sou um cientista. As pessoas que fizeram esses estudos são. Acredito que sejam estudos que estejam abertos à contestação. Mas eles, por sua vez, também trazem algumas contestações que são pertinentes para a sociedade. A ciência simplesmente não pode sair por aí censurando temas, criando tabus científicos,
especialmente de assuntos que são de interesse público. Porque se você interdita o debate, fica simplesmente impossível fazer ciência. Então, quem de fato agiu de forma completamente anticientífica, mesmo durante a pandemia, foram aqueles que quiseram interditar o debate, que estabeleceram determinados dogmas que deveriam ser seguidos de forma cega, sem nenhum tipo de contestação. Olha, isso pode ser qualquer coisa, menos ciência. Parece muito mais com um culto, na verdade. O culto ao cientificismo. Você simplesmente coloca um verniz de cientificidade em algo que não passa de uma crença quase que irracional. Quem já falou muito sobre isso foi o meu querido Eli Vieira, que eu já trouxe aqui no canal, inclusive para comentar sobre esse tema, e que também foi responsável pelos Twitter Files. Ele escreve para a Gazeta do Povo, é um cara sensacional que vale a pena acompanhar. Agora, indo para a próxima pauta, um outro assunto que foi muito debatido nos últimos dias foi o controverso atentado que o Alexandre de Moraes e sua família teriam sofrido no aeroporto de Roma. Esse caso sempre foi pra lá de mal contado, tudo ficou sob um sigilo extremo. Ao invés de divulgar as imagens, a imprensa divulgou uns desenhos toscos, tentando reconstruir o que teria acontecido. Parecia não fazer muito sentido manter absolutamente tudo sob sigilo, a menos que algumas coisas que fossem de extremo interesse do Xandão estivessem sendo escondidas, né? E aparentemente foi exatamente isso que aconteceu. Pelo menos é o que as novas matérias indicam, ó. Filho de Alexandre de Moraes deu tapa na nuca de Roberto Mantovani no aeroporto, afirma perito. O laudo foi solicitado pela defesa e um técnico independente analisou imagens no STF na presença do advogado da família, porque o STF não disponibilizava essas imagens de forma nenhuma, mas finalmente conseguiram ter acesso a elas e acabaram descobrindo que algumas partes da gravação tinham realmente sido suprimidas do relatório. Parece que na verdade tinha muita coisa errada, imagens com a numeração duplicada, frames com um intervalo muito grande entre um e outro, tudo isso indicando que alguma coisa estava sendo escondida. Algum evento importante foi propositalmente recortado para distorcer os fatos e corroborar com uma narrativa. Olha só. Segundo o perito, entre a imagem 59 e a 60 há um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação do posicionamento das pessoas na cena. Tal intervalo temporal atipicamente estendido ocorreu em função da supressão de frames que mostrariam a agressão de Alexandre Barsi, não sei como pronuncia o sobrenome do filho do Xandão, mas enfim, a agressão do Xandinho sobre o Roberto Mantovani. E esse fato teria ficado ainda mais evidente se eles tivessem preservado o timecode. Caso tivesse sido permitido aos peritos aqui signatários obter a cópia dos vídeos ou apenas a captura dos frames de interesse, toda essa situação já estaria ilustrada inequivocadamente com imagens de boa qualidade. E o que eles descobriram é que nesses frames suprimidos, o filho do Xandão dá um tapa na nuca do Mantovani, que então faz um movimento com as suas mãos natural de defesa, de reação. Se isso for confirmado, quem iniciou a agressão na verdade foi a família do Xandão. Será que é por isso que todo esse processo estava sob um sigilo extremo e que ninguém poderia acessar essas imagens de forma alguma? Será que a Polícia Federal fraudou um relatório cortando frames da agressão do filho do Xandão para incriminar a família Mantovani? Será que a nossa justiça, tão qualificada, seria capaz de uma coisa dessas? Vamos dar uma olhada na análise do advogado André Marcília, que ainda vai aparecer mais algumas vezes no programa de hoje. Se confirmada a versão do perito e o gesto de Mantovani tiver sido a reação instintiva e de defesa a um tapa na nuca, a sua agressão terá de ser considerada legítima defesa, segundo o artigo 25 do Código Penal, o que é causa de exclusão de ilicitude, segundo o artigo 23. Ou seja, Mantovani não terá cometido crime. Mais do que isso, Mantovani terá sido vítima, não autor de uma agressão. E quanto à acusação de calúnia, a agressão verbal, o perito reforçou o que já havia sido noticiado. O vídeo não tem áudio. Impossível, portanto, a acusação. E mais uma razão para que o STF entregue o caso à primeira instância. Olha, o que eu acho que deve ter rolado? Provavelmente os Mantovani xingaram, sim, o Xandão e a sua família, porque são brasileiros indignados com todas as coisas que esse canalha vinha fazendo no Brasil. E aí, num ato de completo desequilíbrio, o filho do Xandão não aguentou ver o pai dele sendo xingado, alguns diriam merecidamente, e partiu para a agressão. Nisso, Mantovani fez um gesto para se defender. O problema é que não tem áudio nas gravações. Então não tem como confirmar que realmente os Mantovanis cometeram um crime de calúnia. E assim, calúnia no caso seria apenas se fosse para além de uma agressão verbal, né? Fosse uma acusação de um crime que o Xandão não cometeu, pelo menos não comprovadamente. Senão seria injúria, né? Ou seja, a única prova que eles têm é da agressão do filho do Xandão. E pior ainda, o André ainda aponta aqui, né? Denunciar crime inexistente ou acusar alguém falsamente
é crime, justamente o crime de calúnia. Então, talvez, se tudo isso que o perito disse for confirmado, a família Mantovani teria sido vítima de agressão e de calúnia, e os culpados seriam justamente Xandão e Xandinho. O jogo vai virar completamente? A gente vai ver a família do Xandão pagando por isso? Ah, mas eu duvido pra caramba. Nesse ponto, eu tenho que, infelizmente, me juntar aos mais céticos que assistem esse programa. É claro que o jogo não vai virar nessa medida. A menos que, sei lá, o negócio realmente mude completamente de figura e isso aqui entre no bolo de todas as outras coisas absurdas que o Xandão fez. Mas num primeiro momento é certeza que vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram com todas as outras paradas absurdas que o Xandão vem fazendo. Desconversar, jogar pra baixo do tapete, fingir que não é com eles. Sim, porque afinal de contas a justiça brasileira é realmente muito, muito justa. E é claro, eu não estou afirmando nada aqui. Estou apenas comentando sobre essas possibilidades levantadas pelo perito e pelo André Marcília. Claro que eu não estava lá, então eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu estou, no máximo, especulando. Mas tirando esse caso que teve essa grande reviravolta, nessa última semana a gente teve muita repercussão de casos que já foram comentados em outras edições do TC News. Esse aqui, por exemplo, do Homero Marchese, foi o caso utilizado para derrubar várias das narrativas do Xandão. O ex-deputado veio a se pronunciar e disse o seguinte: quando fui censurado, eu e os meus advogados ficamos nos questionando como que a publicação que eu fiz tinha chegado no TSE. No caso, ele tá falando sobre aquela publicação que tinha um encontro de juízes lá no exterior e utilizaram isso pra ir atrás do cara, fora dos ritos da lei, né, utilizando aquele grupo de WhatsApp, a BIM paralela do Xandão, um procedimento parecido com os que a gente tem visto dessa cobertura do Glenn. O Marquise ainda disse: a gente imaginava que aquela agência de espionagem que tinha sido montada no TSE poderia estar monitorando a internet e ter encontrado aquele banner num grupo de WhatsApp. E uma outra hipótese levantada pelo Marquise por seus advogados era que a denúncia poderia ter sido feita por meio de um opositor que quisesse prejudicá-lo. Mas ele fala: sinceramente, não passou pela nossa cabeça que o próprio ministro tinha recebido aquela publicação de alguma forma e que tinha encaminhado para o TSE pedindo um relatório. E lembrando, né, o Xandão encaminhou isso, pediu para os caras fazer um relatório e eles ainda apresentaram como se tivesse sido uma denúncia anônima. Claro, porque senão ia ficar muito escrachado, né? Eles tiveram que usar um pouco a criatividade. Afinal, o Xandão não pode simplesmente pegar uma publicação que ele não gostou, encaminhar para os seus assessores, pedir para eles montar um relatório para que depois ele próprio julgue um negócio que foi ele que enviou. Mas foi exatamente o que ele fez, né? Segundo os vazamentos da Folha. Sobre o Alan dos Santos, no vídeo de ontem, a gente viu a matéria na íntegra e por causa desse vazamento, muitos advogados fizeram a seguinte avaliação: ó. Mensagens da equipe de Moraes contra Alan dos Santos prejudicam ainda mais o pedido de extradição. Isso basicamente porque, se os americanos já não estavam levando a sério, pelo fato de que os crimes apontados pelo escritório do Xandão não eram realmente crimes, pelo menos não segundo a lei americana, além de tudo, a reportagem deixou clara a perseguição política. Afinal, os caras estavam lá, num grupinho, chamando ele de idiota, falando que queriam mandar uns jagunços para os Estados Unidos para trazer ele de lá à força. Enfim, tudo que vocês viram no vídeo de ontem. Inclusive, se vocês não assistiram o vídeo de ontem, vale a pena, porque esse caso foi bastante bizarro. Em alguns pontos até meio engraçado, sabe? Um negócio meio tragicômico. E é claro, a motivação política ficou evidente. Então, agora que tudo isso se tornou público, extraditar o Alan se tornou ainda mais difícil do que já era. E no vídeo de ontem eu trouxe alguns questionamentos sobre a questão da lavagem de dinheiro, porque eu disse, né, eu não conheço os detalhes do caso do Alan, e nessa matéria da Gazeta do Povo, eles falam um pouco mais sobre isso. Olha, os americanos comunicaram que poderiam reavaliar o caso se o crime de lavagem de dinheiro fosse comprovado. Essa é outra imputação que Alexandre de Moraes fez a Alan dos Santos, só que também é frágil. O ministro apontou apenas que o jornalista contratou uma empresa para repassar, mediante comissão, pagamentos que assinantes e colaboradores faziam ao site Terça Livre, o qual continha notícias e comentários políticos. Então, basicamente, ao que parece, é por isso que eles insistiam tanto nos crimes de opinião, mesmo esses não sendo crimes nos Estados Unidos, ao invés de tentar a extradição pelo crime de lavagem de dinheiro. Porque as provas sobre o crime de lavagem de dinheiro que eles tinham também são muito frágeis. Soa mais como uma narrativa, como uma teoria ligando alguns pontinhos do que como uma prova, né? Uma evidência de fato. E aí, se mesmo antes da cobertura da Folha de São Paulo os americanos já estavam desconfiando que poderia se tratar de perseguição política, imagina agora que eles viram como é que esses caras tratavam o caso. Outra ação recente do Xandão foi essa aqui. Ele censurou uma entrevista da Folha de São Paulo com o ex-assessor do Bolsonaro. O ministro do STF afirma que Felipe Martins não pode se comunicar com outros investigados por trama golpista. É mais uma vez o Xandão sendo super criativo na aplicação da lei. Basicamente, primeiro que já é um abuso de poder bizarro,
O Felipe Martins não foi denunciado por nenhum crime. A gente também já viu o caso dele com mais detalhes, porque esse repercutiu internacionalmente. O cara foi preso por uma viagem que ele nunca fez, com base em registros que já se provaram errados, num caso bem estranho. Isso porque supostamente ele poderia estar tentando fugir do país, o que por si só já não faz sentido, porque mesmo que ele tivesse viajado, ele voltou. Ou seja, a própria narrativa de que ele viajou pra fora pra fugir, sendo que depois ele volta, já é uma completa bizarrice. Mas ainda assim, ele ficou lá uns dias preso e quando foi solto, ainda teve uma série de restrições. Uma dessas é de que ele não pode se comunicar com ninguém que participou das tramas golpistas. Beleza, né? A justiça do Xandão. Só que aí ficou ainda mais patético, porque o cara não pode nem mesmo ceder uma entrevista. Porque se ele ceder uma entrevista, talvez, sei lá, o Bolsonaro leia a entrevista e aí vai ser como se eles estivessem se comunicando, sério. Ah, mas ele sabe mesmo como usar a criatividade. Por isso que ele fica pedindo pros seus subordinados serem criativos na hora de fazer as sentenças. Olha o tamanho da criatividade desse careca, mano. Enfim, dessa forma, ele censurou a entrevista do cara pra Folha de São Paulo. A gente tá num nível que tem que rir pra não chorar mesmo. Mais uma vez a análise do André Marcília dizendo, olha, é importante mencionar que o pedido de entrevista foi formal. Houve anuência da defesa e em nenhuma das 7 condições impostas pelo ministro Moraes, quando soltou Martins, constava não poder dar entrevistas. A justificativa do ministro, como eu já disse, foi que a entrevista violaria a condição de incomunicabilidade dele com os demais investigados. Se dar entrevista for se comunicar, então ele não pode mais falar com ninguém. Ele não pode frequentar cinemas, ônibus, restaurantes. Vai que lá esteja algum investigado ou que o garçom passe adiante algum recado. Simplesmente não existe nenhum sentido nisso. Então, trata-se de censura pura, vedada pelo próprio STF, ao decidir por diversas vezes que até mesmo presos têm direito de dar entrevistas, em homenagem à liberdade de expressão. Pois é, criminosos de verdade, sabe, presos que comprovadamente cometeram crimes, esses ainda podem dar entrevistas. Mas o Felipe Martins não pode, porque vivemos numa democracia pujante pra caramba. E um caso que a gente pegou no comecinho na última edição do TC News e que se desenrolou mais um pouco ao longo dessa semana foi esse. O Xandão somando apurações em que ele é o próprio afetado com abertura de novo inquérito. A tal da investigação sobre as mensagens vazadas da cobertura da Folha de São Paulo. O Xandão, que se colocou como uma vítima desses vazamentos, também foi quem abriu o inquérito e ficou à frente dele para investigar tudo. Porque conflito de interesses simplesmente não existe mais. Isso aí o Xandão já expurgou da nossa lei há muito tempo. Só que esse caso, eu não sei, eu acho que ainda é um pouco mais bizarro, porque ele tá se colocando como vítima, mas na verdade, nessa história, ele é um suspeito. Esses vazamentos, segundo os juristas mais sérios que comentaram o caso, confirmam uma série de crimes cometidos pelo Xandão. Então ele é uma vítima da exposição dos seus crimes, não um suspeito dos crimes que foram vazados. E por isso tudo bem ele abriu um inquérito para investigar isso. Bom, tudo bem mais ou menos. A Folha de São Paulo continua com uma postura mais dura em relação ao Xandão. Aqui publicou um editorial em nome da revista mesmo, ó, O que a Folha pensa. Alexandre de Moraes insiste na anomalia. O ministro abre novo inquérito em que atua como interessado, delegado e juiz. A prática afronta o devido processo legal. É óbvio, não existe devido processo legal em nada que o Xandão faz. Mas não é só a Folha, olha só. Segundo a CNN, a ala do STF e procuradores defendem saída de Alexandre de Moraes da relatoria sobre vazamento de mensagens. Há incômodo em parte da corte com a exposição que o caso causou ao Supremo. Isso aqui é interessante, porque não é a única matéria que indica uma divisão dentro do STF. Pois é, parece que por dentro o negócio tá rachando. Tem uns que ainda abraçam toda essa tirania e saem em defesa do careca, mas parece que tem muitos que já estão realmente incomodados com toda essa situação. Essa outra matéria da CNN, inclusive, aponta também para essa direção, ó. Cresce pressão interna no STF para o encerramento do inquérito das fake news. Ministros defendem encerramento das investigações para evitar escalada do desgaste após questionamento sobre a atuação de Moraes. Tem vários lá que realmente estão querendo acabar com tudo isso, porque evidentemente toda essa exposição está mostrando que a corte é uma piada. O nosso Supremo Tribunal Federal é uma piada internacional. É basicamente um órgão de tirania e perseguição política descarado. E é claro que tudo isso começa no Xandão, mas dificilmente vai terminar nele. Por isso, alguns provavelmente vão começar a se preocupar em defender a sua própria carreira, o seu próprio pescoço. E nisso o STF vai rachando. Olha só, essa aqui matéria da revista Oeste. Ministros do STF demonstram incômodo com discursos em defesa de Moraes. Críticas nos bastidores do tribunal dão conta de que pronunciamentos não foram aliados com os demais integrantes da corte. Mais uma matéria, são várias fontes, vários informantes, vários veículos reportando isso. Vocês acham que é só coincidência? São sinais claros de uma ruptura. A Folha já soltou a mão do cara.
a Globo tá soltando a mão do cara. É óbvio que é questão de tempo até vários ministros soltarem também. Poder 360 também noticiou: colegas pedem Alexandre de Moraes para estudar encerramento de inquéritos. Tem alguns nomes que parecem ainda estar apoiando o Xandão. Gilmar Mendes, Barroso, Flávio Dino, mas vários outros estão pressionando para fechar logo esses inquéritos, para tirar ele dessas relatorias completamente ilegais, né? Ignorando completamente a questão do conflito de interesses. E voltando ao tema que a gente estava falando antes de comentar sobre essa ruptura do STF, a defesa do ex-assessor do Xandão pediu o afastamento do ministro do inquérito sobre esses vazamentos. O advogado do Eduardo Talhaferro afirma que o ministro tem nítido interesse na causa. Assim, é óbvio. Você não precisa ser um especialista em direito para conseguir perceber isso, né? Então a defesa também fez o óbvio. Pediu para afastar o Moraes porque não faz sentido ele investigar um caso no qual ele está completamente envolvido, do começo ao fim. Só que o arrombado do Barroso, obviamente, negou o pedido para afastar o Xandão. Porque, como eu falei, tem uns lá que ainda estão fechadaços com o Careca. A defesa do ex-assessor vai apresentar novos recursos pro pedido ir pro plenário, mas até então, Barroso tá empatando a parada. Olha, o pior ministro que a gente tem, com certeza, é o Xandão, mas o segundo lugar é disputado, viu? O Flávio Dino já chegou com muita vontade de assumir o posto, mas eu acho que o Barroso ainda tá na frente. Inclusive, por causa dessa cobertura, eu tô sempre conferindo as notícias sobre o STF pra selecionar, né, as que tem mais a ver com os casos que a gente traz aqui pro canal. Mas, cara, é impressionante como só tem notícia merda sobre o STF. Não tem uma notícia que você para, olha e pensa: pô, caramba, isso aqui que o STF fez até que foi legal, que bom, né? Uma coisa em benefício da população. Não! O mais perto disso que teve nos últimos dias foi toda aquela confusão sobre o orçamento secreto. Só que também deu pra ver claramente que tudo aquilo foi feito só pra mera articulação política. Mas enfim, ainda sobre esse caso do vazamento das mensagens, a Zambelli apareceu mais uma vez aqui, ó. Ela foi citada no inquérito do Xandão que apura esses vazamentos. Acreditem se quiser, estão desconfiando que ela pode ter algo a ver com essas mensagens vazadas. De acordo com a investigação, a congressista é suspeita de participar desse vazamento. Procurada, Carla Zambelli afirmou que não tem nenhuma ligação com os envolvidos no caso e disse desconhecer qualquer operação que tenha levado ao ocorrido. Eles também estão investigando se o vazamento aconteceu quando o Talhaferro foi preso. Eu também trouxe uma matéria aqui no último TC News comentando sobre isso, que a PF teve o celular do cara em mãos. Só que segundo a primeira notícia que saiu sobre esse caso, o celular estava lacrado. Então a PF não teria acessado o conteúdo desse celular. Eu até me perguntei se isso era um procedimento normal. O cara tinha sido preso sob acusação de violência doméstica. Então não sei se eles não deveriam periciar o celular para encontrar alguma coisa sobre esse caso. Fato é, isso aconteceu tem bastante tempo e nada disso tinha vazado. Mas, aparentemente, a especulação é de que sim. A PF teve acesso a essas mensagens e pode ter sido através da PF que algum intermediário acabou entregando isso pro Glenn. Pelo jeito, desconfiam que talvez tenha sido a Carla Zambelli. Já vi algumas pessoas dizendo que sabem de onde essas mensagens vieram. O Marco Antônio do Fio Diário, inclusive durante a minha participação, disse que sabia. O Paulo Figueiredo também disse que sabe, mas eu não sei. Então, nem faço ideia se eles estão quentes ou frios nessa investigação. Mas já tá mais do que claro que o Xandão abriu esse inquérito porque ele quer saber quem foi que dedurou ele, né? Ele tá querendo pegar esse X9 aí. Nisso o Talhaferro negou que ele é que teria vazado essas mensagens. E ele disse em uma dessas entrevistas que ele deu que a PF teve acesso ao celular dele desbloqueado, contradizendo aquela matéria inicial, que reportava que o celular dele tinha sido lacrado. Ou seja, pela narrativa do próprio Talhaferro, ele dá a entender que sim, quem teve acesso a essas conversas foi a polícia. E a partir daí vazou pra alguém. No mínimo ele quer abrir essa possibilidade. Mas é claro, né, ele certamente também quer tirar o dele da reta, porque quem que é o principal suspeito? Se não ele, que estava diretamente envolvido ali nessas mensagens. Se não foi ele próprio que vazou, então foi alguém que teve acesso ao conteúdo do celular dele. Mas assim, eu não consigo não me indignar com o fato de que a única coisa que a nossa justiça efetivamente está fazendo até então é tentar descobrir quem é o mensageiro, e ignorando toda a mensagem, que contém várias provas de que todos esses inquéritos, os processos, várias pessoas foram presas de forma completamente injusta, com a lei sendo jogada no lixo, com o ministro do Supremo tendo praticamente uma ABIN paralela, fazendo perseguição política descaradamente. Inclusive, também numa dessas entrevistas, o Talhaferro confirmou que praticamente todas as pessoas que o Xandão mandava para eles investigarem eram conservadores, eram de direita. Que uma ou outra vez chegava até ele um perfil de esquerda, mas ele chega a usar a palavra, ó, é estatístico. O foco do Xandão eram conservadores. E esse cara estava à frente do TSE durante as eleições de 2022. Mas a gente ainda tem que falar cheio de dedos que, olha, na minha opinião, isso parece um pouco absurdo. Dá uma impressão muito forte
reporte de que as nossas eleições não foram imparciais. Essa aqui é a matéria que confirma o que eu disse, sobre o celular dele estar desbloqueado ou não. Um dos dois está mentindo, ou ele ou a polícia. Essa é uma outra matéria que deixa ainda mais evidente o interesse do Xandão nessa investigação. A testemunha diz à Polícia Federal que o delegado atribuiu a Xandão ordem para confiscar celular de perito. Segundo o cunhado do Talhaferro, membro da Polícia Civil de São Paulo, disse que o pessoal do gabinete do ministro pediu o telefone. Olha, o relato do cara foi exatamente esse. O pessoal do gabinete do ministro Alexandre de Moraes está pedindo o celular. A gente vai mandar pro ministro. Pode entregar que depois eu restituo. O ministro está muito preocupado com esse telefone. Ele pediu para mandar para Brasília. Eu gosto do termo muito preocupado. Por que será que o Xandão tá tão preocupado com isso? Acho que ele não tá curtindo muito toda essa repercussão, né? E o Talhaferro, agora que virou um dos alvos do Xandão, começou a falar um monte de coisa, né? Falou justamente que ele agora se sente perseguido, que ele consegue se identificar com as pessoas que ele acabou perseguindo, mas, segundo o próprio, ele só cumprir as ordens. A gente pode ver nessa matéria do Estadão, ó. Não existia alternativa de deixar de fazer, diz perito sobre ordens de Alexandre de Moraes ao TSE. Embora negue ter vazado diálogos com juízes auxiliares dos ministros do STF, o perito Eduardo Talhaferro teme ir para a cadeia. Em entrevista ao Estadão, ele relata sua rotina no setor de combate à desinformação no TSE, e conta que a direita era mais investigada. Xandão foi procurado, mas não atendeu aos pedidos da reportagem. Aqui as perguntas que o Estadão fez. Quem o senhor acredita que pode ter vazado as mensagens? Ele fala que não foi ele, mas que ele não sabe, que tem que investigar. Aí perguntam por que ele jogou o celular fora, né? E ele disse que depois que o celular dele foi apreendido, quando voltou ele estava com problemas e ele levou para uma assistência técnica. Ou seja, mais pessoas tiveram o telefone em mãos, podem ter acessado o conteúdo e vazado para alguém. Essa aqui foi ótima. Perguntaram se ele considera que houveram pedidos indevidos do gabinete do ministro. E a resposta do cara foi: não sou técnico para responder essa questão. Basicamente, eles me passavam trabalho e não questionava e tentava fazer o meu melhor, sem ponderar muito. Eu espero que eles estejam certos e que eu não tenha cometido nenhuma ilegalidade sendo induzido ao erro. Se eventualmente fiz alguma coisa de errado, eu espero ter a oportunidade de me desculpar. Aqui em que ele fala: posso afirmar que a direita foi mais investigada sim. Poucas e raras foram as pessoas de esquerda para quem recebi demandas de investigação. Isso é estatístico. Perguntaram se ele tá com medo, ele falou que sim, tem alguns receios. Considerando a explicação do meu advogado, esse inquérito nem deveria existir da forma como foi feito. Assim como todos os inquéritos nos quais ele trabalhou. Fica difícil ter pena do cara numa situação dessas, né? Isso aqui é muito karma. Só falta o karma do Xandão ativar também, né? O Eli Vieira também fez uma análise interessante sobre esse caso. Ele linkou a matéria da West, em que o Talhaferro fala que ele se sente perseguido nesse momento. E ele também destacou essa fala: não há setor de inteligência no Brasil, nem mesmo artificial. Olhando de longe, aliás, dá pra ver a burrice natural da coisa toda. Como as coisas se resumem desde 2019 na minha cabeça. Um juizeco com um complexo de inferioridade por nunca ter sido magistrado antes de virar ministro do STF precisava de uma causa sagrada para chamar de sua. Já tinha tentado usar o combate à maconha como causa sagrada, não deu muito certo. As suas ambições políticas precisavam de algo que ressoasse mais como as crenças de elites diplomadas e burocráticas. Eis que ele é apresentado a causa da censura chique do progressismo, aquela que não se confessa censura, de combate à desinformação e ao discurso de ódio em nome da democracia. O resto é ego e história. Ele está disposto a tudo para deixar um legado como o importantão, a visão tupiniquim de Alexandre o Grande. Já contradisse a sua tese de doutorado ao aceitar a indicação de Temer. Agora está disposto a contradizer todos os princípios do direito que antes louvava. Dom Quixande precisa combater todos os golpistas. E ele ainda completou em outro tweet dizendo: Dom Quixande, combatendo os moinhos dragões do golpismo, do ódio e da mentira, pode ter perdido seu Sancho Panza, no caso Talhaferro. E um tweet de janeiro de 2023 do Sam Puncher acabou sendo resgatado pelo Glenn Greenwald. Ele começava perguntando: sem entrar no mérito das decisões, no que se baseia o ministro Alexandre de Moraes para tirar contas do ar da forma que ele vem tirando? Ainda é na resolução do TSE que só duraria até o final das eleições? E aí esse repórter, que eu tenho a impressão de já ter visto, quase certeza que ele é de esquerda, mas enfim, ele respondeu: a resolução do TSE não tem prazo de validade, mas as decisões estão sendo tomadas em inquéritos que investigam ataques contra a democracia. Por esse tipo de fala, né, o que você acha? No que será que esse cara acredita? Bom, a base é o próprio Código Penal, medida cautelar para sustar a prática de crime. E aí, o Sam Puncher simplesmente respondeu com a frase da Carmen Lúcia, que disse: esse é um caso específico em que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A inibição é até o dia 31/10, exatamente um dia subsequente ao segundo turno, destacando que isso já deveria ter acabado. E foi esse o tweet que o Glenn respondeu. Quando o STF deu a Moraes o poder de censura para as eleições de 2022, tudo sem processo,
Carmen Lúcia reconheceu quão perigoso esse esquema é, mas ela enfatizou que o poder expiraria exatamente um dia depois da eleição. Moraes não tem base legal para censura contínua. Leiam essa thread do Fernando Schuller sobre a censura contínua do Xandão. Tudo em segredo e sem nenhum devido processo legal. A maioria da esquerda nem acredita nesse devido processo. E aí ele destacou então a frase do Fernando Schuller, né? Se houvesse uma lei aprovada pelo Congresso Nacional autorizando esse tipo de remoção, a coisa seria diferente, mas não há. A resolução do TSE é restrita ao processo eleitoral. Não é uma autorização infinita para que uma autoridade, qualquer uma, retire contas à sua vontade. A resolução do TSE é restrita ao processo eleitoral, não ao período eleitoral. Como ressaltei, há uma lacuna jurídica que o Congresso Nacional não age para resolver. Não há nenhum impedimento e as ações tomadas são referendadas pelo STF. E o André Marcília respondeu: não há lacuna jurídica nenhuma. Não haver previsão legal para banir contas não significa haver lacuna, mas sim não haver vontade legislativa para uma previsão. E não cabe ao judiciário se sobrepor à vontade legislativa. Absurdo pensar que aquilo que a lei não prevê é uma lacuna. Para vocês verem, ainda tem uns idiotas tentando passar pano e justificar todos esses absurdos. Porém, não faz sentido. Não caiam nesse papinho. Tem pessoas muito qualificadas explicando por que essa narrativa esquerdola não cola. Mas diante de tudo isso, o que nós podemos fazer? Estão trabalhando num pedido de impeachment robusto para o Xandão. Tem o abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas. Tem as manifestações do dia 7 de setembro. Ou seja, tem pressão popular, tem pressão midiática, tem pressão política. O STF tá rachando. Porém, ainda tem uma pedra no meio do caminho. E essa pedra tende pelo nome de Pacheco. Ele diz que cabe ao judiciário avaliar se a atuação do Xandão pode anular provas. O presidente do Senado defendeu a liberdade de imprensa e criticou pedidos de impeachment. Esse é o arrombado que precisa ser cobrado mais do que nunca, afinal, ele é o presidente do Senado, que tem uma concentração de poder ridícula que faz com que ele possa segurar esse pedido de impeachment para barganhar conforme seu próprio interesse. Ou também, dependendo da sua carreira, ele pode apenas estar na mão do Xandão e não abrir o pedido de impeachment nunca. Pacheco é um problema com o qual a gente claramente precisa lidar. Inclusive, ele deu uma declaração muito pior do que essa. Ele disse, pedidos de impeachment contra Xandão parecem lacração. O presidente do nosso Senado não sabe o que é lacração, cara. Como é que pode colocar uns idiota que nem esse lá, né? E a justificativa dele foi péssima. Esses mesmos que pedem impeachment do ministro do STF se calaram durante 8 meses depois de ter aprovado no Senado a PEC das decisões monocráticas do STF, como se pretendessem não a solução do problema de limitar poderes institucionais, mas a lacração e o engajamento de redes sociais pautado no desequilíbrio. Irmão, você tá cego? Você não leu nenhuma reportagem da Folha? Você não sabe o que tá acontecendo no país? Assim, o lance das decisões monocráticas precisa ser revisto. E foi uma cagada da direita, sim. Mas essa cagada não anula o fato de que Alexandre de Moraes é um problema claríssimo. O mundo inteiro já sabe disso. O cara é visto internacionalmente como um tirano. Tem matérias em grandes veículos internacionais apontando para as coisas absurdas que esse cara tem feito, passando por cima da Constituição, da legislação brasileira. E agora tem as reportagens da Folha com várias provas de que tudo isso aconteceu. Então não é mais só narrativa. Ele age como se o cenário não tivesse mudado. Não que eu não concorde que já existiam motivos para impeachment antes, mas é impossível negar que nunca houveram tantas evidências contra Alexandre de Moraes quanto agora. A matéria da Folha expõe de forma cristalina as inúmeras vezes em que o cara simplesmente passou por cima da lei como se não fosse nada. Observar isso, perceber isso, se indignar com isso e querer tirar esse maluco de lá não é lacração. Mas se o Pacheco tá cagando pro país, porque não tem outra palavra pra isso, e tá preocupado apenas com os próprios interesses, o que a gente pode fazer? Bom, felizmente também temos essa notícia. CCJ da Câmara pauta projetos que limitam a atuação do STF em meio à crise das emendas. A deputada federal Carolina Detoni, do PL de Santa Catarina, que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pautou para terça-feira do dia 27, essa que acabou de passar, a análise de 4 projetos de lei que limitam a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o que proíbe decisões monocráticas e o que pode anular atos considerados fora da função jurisdicional da Corte. Ou seja, temos sim parlamentares trabalhando para limitar os poderes do STF. Mas, talvez ainda mais importante do que isso neste momento, a deputada Júlia Zanata quer abertura automática de impeachment de ministros do STF. Ela está tentando mudar a lei para iniciar processo quando houver assinatura da maioria absoluta dos membros do Congresso. Hoje, qualquer pessoa pode denunciar ministros do STF no Senado por supostos crimes de responsabilidade cometidos. O pedido é encaminhado para a mesa diretora e é uma prerrogativa do presidente do Senado decidir se os senadores analisarão o mérito ou se o pedido vai ser arquivado. O projeto Zanata mantém o trâmite de enviar o pedido para uma comissão especial, exceto se a denúncia for assinada pela maioria absoluta dos membros do Congresso, hipótese em que o processo de impeachment será automaticamente aberto, independente da deliberação do presidente do Senado. A deputada critica que tanto poder fique concentrado nas mãos de uma única pessoa. O presidente do Senado não deveria ter esse controle absoluto,
pois isso enfraquece a democracia. E ela está coberta de razão. Visto que o nosso Supremo Tribunal Federal virou basicamente um órgão de tirania, é inadmissível que uma única pessoa tenha o poder nas mãos de empichar ministro do STF. Porque se esse for o caso, a gente vai acabar tendo exatamente o problema que temos agora. O presidente do Senado sendo um idiota, que nem é o Pacheco, que ignora tudo que está acontecendo no país, que ignora a vontade do povo, ou seja, um cara que supostamente está lá para nos representar, na verdade está fazendo o oposto do que os seus eleitores gostariam, e isso também faz com que os ministros do STF precisem ter um único cara na sua mão para garantir a sua permanência lá. No momento em que esse poder é diluído, não significa que a gente vai ter a solução de todos os problemas, mas definitivamente vai ficar mais difícil para o STF impedir que o impeachment de qualquer um dos seus ministros seja ao menos pautado. É claro, primeiro, a Júlia Zanatta precisa conseguir mudar essa lei, né? Mas é bom ver que estão tentando abrir caminhos para conseguir tirar o Xandão de lá, porque até então o único caminho que a gente tem é pressionar o Pacheco até que seja insustentável e ele não tenha outra opção a não ser protocolar esse pedido de impeachment, o que infelizmente, segundo as últimas declarações dele, ainda está distante de acontecer. E até lá, o outro caminho é justamente da matéria que a gente viu anteriormente. Buscar formas de limitar a atuação do STF. Por hora, seguimos aguardando, porque pedidos de vista adiaram a votação dos projetos que limitam os poderes do STF. Os pedidos de vista valem por 2 sessões plenárias da Casa. A análise dos textos não tem data definida, mas deve ser realizada no colegiado na semana de 9 de setembro, quando os deputados voltarão a Brasília para uma semana de esforços concentrados. Ainda tem mais algumas coisinhas sobre o STF, porque, como eu falei, só sai porcaria desse órgão, né? Olha só. STF e Felipe Neto se unem para conversar com influenciadores digitais. O Supremo quer se aproximar de criadores de conteúdo para falar de polarização e desinformação. E a única coisa que eu consigo pensar diante disso aqui é que a pessoa que fez esse meme acertou em cheio, né? Vê se não é praticamente a união entre o Coringa e o Lex Luthor. Essa notícia é tão bizarra que só dá pra dar risada, meu. E eu não sei se você reparou, mas nem teve tanta coisa assim do Glenn Greenwald nessa última semana, mas nem por isso a Folha deixou de fazer as suas críticas ao Xandão. A gente já tinha visto o editorial deles, tem também essa matéria da Lígia Maria, em que ela fala: STF não é democracia, é um órgão do Poder Judiciário e, assim como o Executivo e o Legislativo, está sujeito ao escrutínio popular e da imprensa. É uma crítica repetida, porque eles ficam nesse papinho, né, de que se você critica os ministros, se você critica o Supremo Tribunal Federal, você está atentando contra a democracia. Só que o STF não é a democracia. Na verdade, pelo que a gente vem vendo, é o extremo oposto disso. É a tal da dita mole, depois que ela fica bastante excitada, né? E para encerrar essa pauta sobre o Supremo num clima leve, é sempre bom lembrar como que o Xandão está sendo visto internacionalmente, né? Como eu disse antes, Elon Musk zoando o careca, comparando ele ao Voldemort. Esse tweet pegou 71 milhões de visualizações. Pois bem, agora vamos para as outras pautas, o que não significa que as notícias vão melhorar, porque ainda estamos falando de governo Lula, né? Então é difícil fugir de algo como: governo confirma imposto sobre consumo de 27,97% com a reforma tributária. Sabe o que a gente conseguiu com a reforma tributária do Papai Lully? Simplesmente isso aqui: o Brasil vai ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo. Pois é. Outra notícia que repercutiu bastante nos últimos dias. Mais uma medalha de ouro pra gente. Maior imposto sobre valor agregado do mundo. Que isso, hein, Brasil? Tá podendo? É uma população muito rica mesmo. Pra conseguir pagar tanto imposto que nem o brasileiro paga, é porque tá todo mundo muito bem de vida. Ou não, né? Porque o governo Lula acabou bloqueando R$1 bilhão do orçamento das universidades federais. E a crise financeira se agrava. Eles estão coletando muito imposto. Agora, para onde esse dinheiro tá indo? Aí é difícil saber. Especialmente porque a nossa justiça tá ocupada demais investigando tweets de bolsonaristas. Não parecem tão interessados assim em descobrir o que o governo Lula tá fazendo com todo o nosso dinheiro. Mas nem só de crise financeira vive um brasileiro. A Amazônia também tem a temporada de recorde de queimadas. Corredor de fumaça se espalha e afeta 10 estados. E aqui, notícias do Senado. Brasil tem maior número de queimadas desde 2003. Só isso só. Tamo muito bem na fita. Mas assim, nem pensem em ver alguma mobilização da classe artística, videozinho com música emocionante, chorando pelas girafas da Amazônia. Afinal, o valor aprovado na Lei Rouanet é maior em 21 anos. O governo aprovou 16 bilhões de reais para captação de projetos culturais pela lei. Em 2023, o valor entregue à classe artística supera os 4 anos do governo Bolsonaro somados. Em um ano, o Lula pegou todo esse dinheiro que claramente a gente não tem, porque
o governo brasileiro tá devendo até não poder mais, e entregou pra classe artística, pra não ter nenhum tipo de manifestação contra todas as desgraças que eles vêm fazendo. Fácil entender porque tem tanto artista de esquerda no Brasil. E antes que você fale, mas a Lei Rouanet não é dinheiro de imposto, é isenção de imposto, pelo amor de Deus. Estuda um pouquinho antes de usar esse argumento que você vai ver que no fim das contas, se as empresas não estão pagando esses 16 bilhões de reais em imposto, alguém tá. Ou seja, tá saindo do nosso bolso do mesmo jeito, pra financiar um monte de produção artística que você não vai ver, mas principalmente para na hora que as notícias sobre o governo estiverem uma merda em todas as esferas possíveis, na economia, na preservação do meio ambiente, nos índices de criminalidade, para que simplesmente não tenha um único artistinha se revoltando com isso. Que afinal agora é o governo do amor, onde tem infinitamente mais desgraça do que no governo Bolsonaro, mas com muito menos gente criticando. E agora que falamos brevemente das novas atualizações do governo Lula, vamos falar das eleições de São Paulo, que também estão dando o que falar. Bom, Pablo Marçal disparou nos últimos dias, ele alcançou o Boulos e o Nunes na liderança para a prefeitura. Olha só, nessa pesquisa ele estava 2 pontos atrás do Boulos e 2 pontos na frente do Ricardo Nunes. Saíram outras pesquisas em que Pablo Marçal tem ainda mais intenções de voto. Assim, ele certamente foi o que mais se destacou nos debates, rendeu muitos cortes, conseguiu dar as mitadas dele, cenas engraçadas, exatamente aquele tipo de cena que, poxa, o pessoal adora compartilhar nos grupos de zap. Ele falou umas verdades na cara dos esquerdistas safados também, que eles precisavam ouvir. Ele deu também uma entrevista na Globo, onde foi uma mitada atrás da outra, falou também um monte de verdades na cara daqueles jornativistas globais que só falam merda. Então, naturalmente, ele tá atraindo simpatia de muita gente que não vê nenhum dos outros políticos, pelo menos aparentando bater de frente com o sistema que nem ele vem fazendo. Porém, ao mesmo tempo, vem sendo acusado de uma série de coisas. Entre essas coisas, acusaram o Pablo Marçal de cometer um crime eleitoral, porque ele estaria pagando pessoas para fazerem cortes dos seus vídeos que viralizam nas redes. Por causa disso, a Justiça Eleitoral derrubou os perfis do Pablo Marçal nas redes sociais. A justificativa foi o abuso de poder econômico e o uso indevido dessas redes sociais. Só que tudo isso está bastante controverso, porque essa prática de pagar pessoas para viralizarem o seu conteúdo nas redes sociais é algo que o Pablo Marçal fazia antes da sua campanha. Essa foi uma das formas que ele utilizou para ficar tão conhecido na internet. A defesa dele é de que ele não fez isso ao longo do período eleitoral. Confesso que os vídeos que eu vi o pessoal utilizando para provar que ele vinha adotando essa prática, de fato são vídeos antigos. Mas eu ainda acho completamente absurdo derrubar as redes sociais do cara por causa disso. Primeiro porque eles falam que com esse abuso de poder econômico ele tá causando uma distorção nas eleições. Só que aí a solução para isso é apagar as redes sociais do cara, que são o principal meio de comunicação que ele tem. Isso não vai causar uma distorção nas eleições também? Pô, você tá impedindo um dos candidatos de se comunicar com o seu público. E a gente viu, por exemplo, Boulos fazendo campanha antecipada, que é crime eleitoral também, né, com o presidente da República. E simplesmente deram lá uma multinha pra eles pagar. O que me parece fazer mais sentido aqui seria aplicar uma multa também. No máximo, derrubar as publicações que estariam sendo compartilhadas dessa forma. Mas não derrubar todas as contas do cara. Uma jornativista idiota do All News usou esse argumento, censura. Professor de Direito Eleitoral, Fernando Nesser, diz que a decisão da Justiça de proibir as redes sociais do Pablo Marçal é impecável porque não proíbe ele de se comunicar pelas redes sociais e criar novos perfis. E o André Marcília respondeu isso perfeitamente, falando: seguindo o raciocínio do advogado, se um juiz proibir um jornalista de publicar no jornal em que ele trabalha, não é censura, pois ele ainda pode seguir se comunicando por outros jornais. Se um juiz mandar fechar um jornal, não é censura, pois o dono pode abrir um novo. Olha essa lógica imbecil. E foi a Tabata Amaral que fez o pedido para derrubar as contas do Pablo Marçal. Só que isso repercutiu bem mal, porque vocês sabem, né, o que acontece quando começam a perseguir e censurar alguém. Ao invés de silenciar a pessoa, você transforma ela em mártir. É sempre isso, cara. Toda vez. Que nem aconteceu lá naquele caso da Bienal, onde tinha uma HQ com um beijo gay, teve um político que mandou censurar, resultado, venderam todas as edições da revista que tinha um beijo gay, provavelmente se estivesse lá vendendo normalmente ia vender 1 ou 2 exemplares, e ainda, sei lá, compraram outros pra distribuir mais ainda. Então quando você tenta censurar um negócio, você acaba dando só mais visibilidade pra ele. E foi o que aconteceu aqui. Aí ela fez um videozinho, criando uma ligação ali do Pablo com alguns crimes pra tentar justificar, né, tudo que ela tá fazendo, disse que ele abriu uma outra conta, mas que também agiu de forma ilegal nessa nova conta. Inclusive, a conta nova que ele abriu, em um dia, parece que passou o número de seguidores da conta da Tabata. Ela deu um tiro no próprio pé. Basicamente, a Tabata conseguiu deixar o Pablo Marçal ainda mais popular do que ele já estava pelas mitadas que ele vinha fazendo nos debates. Se isso vai ser suficiente pra eleger o cara, eu não sei. Porque ao mesmo tempo em que ele tá crescendo muito em popularidade, ele também vem crescendo muito em rejeição. Só que, graças a Deus, ele não é o único. Ele não é nem o principal. Ó, rejeição ao Guilherme Boulos cresce e chega a
32%. Como a gente consegue ver aqui, o Boulos é, com alguma folga, o mais rejeitado dos candidatos. Só que o Pablo Marçal vem logo em segundo lugar. Então tá muito difícil prever o que vai acontecer em São Paulo. A eleição tá basicamente entre Boulos, Marçal e Nunes. Me parece que quem for com o Boulos pro segundo turno vai levar, porque o Boulos é o mais rejeitado de todos. E eu acho que no fim das contas a galera vai pensar, putz, mano, eu detesto o Pablo Marçal, mas antes ele do que o Boulos. E também vai pensar, putz, eu detesto o Nunes. Esse cara é direita droga nenhuma. Mas, pô, melhor esse esquerdista soft do que o Boulos, né? E a rejeição do Nunes é consideravelmente menor que a do Marçal, né? Ele é 10% menos rejeitado. Então, hoje eu não arriscaria um palpite. Até porque a candidatura do Pablo Marçal pode ser cassada se ficar provado que ele acabou pagando por aqueles cortes. O que, sinceramente, eu acho ainda mais absurdo. Eu não consigo entender. De que jeito pagar para umas pessoas fazerem cortes dos seus vídeos pode ser um crime muito mais grave do que fazer campanha política antecipada com o presidente da República. Ok, eu entendi. É que esse dinheiro que ele tá usando seria dinheiro dele que tá fora do dinheiro do financiamento de campanha, mas ainda assim, o que a gente vê é o Boulos fazendo merda e pagando umas multinhas, e o Pablo Marçal supostamente fazendo merda e perdendo seus perfis, talvez tendo a sua candidatura cassada, num país que já tá cada vez mais famoso internacionalmente por perseguição política. O que parece isso aqui? Isso independe do que você acha do Pablo Marçal. Os crimes eleitorais do Boulos são flagrantes. Os do Marçal é um negócio tipo, mano, pagou uns adolescentes pra compartilhar corte. Pelo menos assim, pra um leigo, parece ridículo. Especialmente porque eu ainda não fui convencido de que ele realmente fez isso pra campanha dele. O que eu vi é que sim, ele fez isso enquanto influenciador. Mas eu posso estar errado. Se tiver atualizações, com certeza eu trarei aqui pra vocês nas próximas edições do TC News. Mas, já que estamos falando de candidatos à Prefeitura de São Paulo que cometeram crimes, temos também essa pérola do Boulos aqui, ó. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, desfiles desde soles, mãe gentil. Sim, vocês acabaram de ouvir o hino do Brasil sendo cantado, se é que a gente pode chamar de cantado, em linguagem neutra. E é realmente um hino muito inclusivo, porque olha só. Pátria amada, Brasil. É tão inclusivo que incluíram até uma cantora que não sabe cantar, para que todas as pessoas que cantam mal possam se sentir representadas também. Não sei o que doeu mais aos meus ouvidos. E sim, isso aqui é uma contravenção. Olha só, a seguinte lei proíbe que o hino nacional seja modificado e considera a conduta uma contravenção. A lei não seria inconstitucional por violar a liberdade de expressão? Depende. Se for uma manifestação artística, prevalece a liberdade. Se for um evento formal, com o presidente da República presente, prevalece a lei. Então não podem usar o argumento de que foi uma manifestação artística, porque era um evento oficial e, inclusive, como vocês viram, o Lula está presente durante a execução desse hino. É inconstitucional proibir a linguagem neutra no país, pois fere a liberdade de expressão, mas também é inconstitucional se obrigar a linguagem neutra, normalizando-a em atos no qual esteja o presidente da República. E tanto isso aqui tá errado que o Boulos apagou das suas redes sociais imediatamente. Mas para além disso, olha o tamanho da aberração que a gente tá vendo. Um dos principais nomes, a prefeitura da maior cidade do país, tá fazendo uma execução do hino nacional em linguagem neutra na presença do presidente. Uma lacração não existe, tá? Disse o lacradorzinho de Twitter. E ainda sobre o Boulos, antes do Pablo Marçal perder as suas redes sociais, ele tinha pedido um direito de resposta por causa da insinuação que o Pablo Marçal tinha feito de que o Boulos cheirava cocaína. Só que a justiça tinha suspendido esse pedido do Boulos de direito de resposta nas redes sociais do Pablo Marçal. Isso porque a resposta que ele estava querendo dar extrapolava o direito de resposta. Essa foi a defesa do Pablo Marçal. Porque o Boulos, ele basicamente fez uma peça de campanha política, falando dos seus projetos de lei, e ele queria publicar isso nas redes sociais do Pablo Marçal como se fosse uma resposta ao vídeo em que o Pablo Marçal insinuava que o Boulos cheirava cocaína. Parecia um dos raros casos em que a nossa justiça tomava uma decisão acertada. Até que Justiça restabelece direito de resposta de Boulos nas redes de Marçal. O influenciador terá de veicular em seus perfis vídeo do adversário após insinuar o uso de cocaína. Agora o mais bizarro, isso aqui foi feito depois que as redes sociais do Pablo Marçal foram derrubadas. E então, como o Marçal teve as suas contas suspensas, a expectativa é que os conteúdos do Boulos sejam apresentados nos novos perfis criados pelo candidato. Ou seja, claramente a nossa justiça vem sendo muito imparcial, vem dando multinhas pro Boulos toda vez que ele comete alguma ilegalidade, enquanto derruba os perfis
perfis do Pablo Marçal, investiga a possibilidade de caçar a candidatura dele e ainda permite que o Boulos faça campanha política nos perfis do Pablo Marçal por ter sido chamado de cheirador de cocaína. E como nós sabemos que a nossa justiça é totalmente imparcial e não passa nem um paninhozinho sequer para a esquerda, com toda certeza essas foram as decisões mais justas e mais acertadas mesmo. E para encerrar, queria deixar esse registro lastimável. João Amoedo, que outrora já foi um nome considerado de direita, decidiu apoiar um dos candidatos à prefeitura de São Paulo. Será que ele apoiou o Pablo Marçal? Será que ele apoiou o Ricardo Nunes? Será que ele apoiou a candidata do Novo? Não, ele decidiu apoiar a Tabata Amaral. Pois é, Tabata Amaral é a candidata do Amoedo. Só para que vocês saibam disso mesmo. O programa de hoje já tá gigantesco, então a cobertura internacional vai ficar pro programa da semana que vem, se couber. Mas antes de ir embora, eu gostaria de compartilhar com vocês esse projeto social que se chama Solidariedade Sem Fronteiras. No Instagram você encontra como Projeto SSF e eu estou compartilhando basicamente porque é um projeto social de um seguidor, um inscrito aqui do canal. Ele mandou para mim lá no inbox do Instagram, pediu se eu poderia dar uma força. Na verdade, sendo bem transparente com vocês, ele até pediu quanto que seria a divulgação, mas como se trata de um projeto social e é de uma pessoa que acompanha aqui o canal, então, poxa, vou confiar realmente na índole que essa pessoa está fazendo um bom trabalho, porque creio que compartilhamos dos mesmos valores. Eu acho de bom tom compartilhar com vocês aqui realmente só porque solidariedade nunca é demais, né? Sempre que possível eu me engajo nesse tipo de projeto, então para todos vocês filantropos que estão assistindo, deem uma passada lá na página, conheçam o trabalho e vejam de que forma de repente vocês conseguem ajudar, contribuir. E é isso, o programa de hoje já está imenso, então obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz, e depois de tudo